Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula e hoje eu estarei falando sobre o amplificador não inversor. Então nós estamos dando continuidade aqui às aulas básicas de amplificadores operacionais. Como nós vimos na aula passada, o amplificador inversor ele recebe um sinal em sua entrada, porém ele inverte a polaridade do sinal lá na saída. O sinal é amplificado e a polaridade do sinal sai invertida. Aqui no desenho entra positivo, sai negativo. Já o amplificador não inversor, ele tem a mesma função de amplificar um determinado sinal, porém o sinal entra com a polaridade positiva, por exemplo, e sai com a mesma polaridade. Então não há inversão de polaridade do sinal. Então, havendo a necessidade de manter a polaridade do sinal, a gente tem que usar então aqui um amplificador não inversor, ok? Então essa é a diferença básica aqui entre os dois amplificadores. Vamos dar continuidade. E nós temos aqui então o circuito do amplificador não inversor. Então o detalhe é o seguinte: veja que o sinal está sendo aplicado diretamente no pino de entrada não inversora, no pino positivo, ok? E aquela entrada do inversor que estava recebendo o sinal agora está aterrada. Então essa é a diferença básica do amplificador não inversor para o inversor. O amplificador não inversor, ele também faz uso aqui da realimentação negativa, esse resistor RF de feedback. Ele é necessário porque ele é necessário para garantir que a gente consiga controlar, né, o ganho de malha aberta aqui do amplificador. O fabricante fabrica esse amplificador aqui com um ganho extremamente alto, então seria impossível a gente conseguir amplificar, por exemplo, um sinal de 2, 3, 4 vezes, né? Controlar esse ganho, ou seja, programar quantas vezes a gente deseja que o sinal seja amplificado, porque daí o ganho que vale é o ganho de malha aberta, né? Já quando a gente faz a realimentação aqui negativa, a gente passa a controlar o ganho e, como nós vimos no amplificador inversor, o ganho é controlado apenas pelos resistores externos aqui. E aqui não vai ser diferente. Então aqui nós estamos vendo que um sinal de tensão é aplicado aqui na entrada do pino não inversor e sai amplificado lá na saída e eu posso então fornecer sinal a uma determinada carga, ok? Ou um detalhe que não foi comentado na aula passada, eu deixei para comentar agora, é o seguinte: como nós vimos, o amplificador operacional ele já vem de fábrica com altíssima impedância de entrada, então não entra ou o amplificador não drena corrente em seus terminais. Na prática a gente sabe que isso não é bem verdade, existe uma pequena corrente circulando aqui, só que ela é tão pequena que a gente acaba considerando ela como zero, como nula, né? Então essa é a ideia, é fabricar esse dispositivo com altíssima impedância de entrada. Então veja só, o sinal agora ele está sendo aplicado direto no amplificador operacional aqui, no pino não inversor do amplificador. Então isso garante altíssima impedância de entrada, né? Agora sim eu tenho uma altíssima impedância, que é a impedância fornecida pelo fabricante aqui do dispositivo. Então isso assegura que a minha fonte de sinal não vai fornecer corrente. Isso é importante para que a gente não tenha perda de sinal no meio do caminho aqui, ok? Vamos dar uma olhadinha lá no amplificador inversor da aula passada. Veja que a fonte de sinal aqui no amplificador inversor ela não está aplicada diretamente nos terminais aqui do amplificador operacional. Então, olha só, essa fonte de sinal aqui, que pode ser um sensor de temperatura, por exemplo, ela vai estar mandando uma determinada tensão, só que existe um caminho para que circule corrente. Ó. Sai a tensão da fonte, e aí aqui a gente viu que não entra corrente no terminal, devido à alta impedância do amplificador operacional, porém existe um caminho secundário aqui, ó, para a corrente I2 circular, ok? Então a corrente I1 vai ser a mesma corrente I2, ou a corrente I2 é igual à corrente I1, puxando, isso demonstra que eu vou estar retirando, puxando corrente aqui da fonte de sinal, né? Como a fonte de sinal tem uma impedância de saída, eu vou ter uma pequena queda de tensão aqui no sinal. Muito bem. Nesse caso, o que vai acontecer? A impedância de entrada agora do circuito todo aqui não é a impedância do amplificador operacional, que é altíssima. A impedância de entrada desse circuito todo vai ser o valor que você adotar para o resistor R1. Se você adotar um valor de 1K, por exemplo, não há uma impedância de entrada muito alta. Por quê? Porque a impedância do amplificador operacional é da ordem de mega ohms, tera ohms, é gigantesca aqui a impedância de entrada. Então, se a gente adotar um resistor muito baixo, o que vai acontecer? Eu tenho a probabilidade maior de puxar corrente aqui e ter um problema, uma perda de sinal no caminho, né? Então, só para
frisar, a impedância de entrada do amplificador inversor é o valor que você adotar para o resistor R1, ok? A gente vai ver mais tarde que tem como compensar isso aqui, não se preocupando muito com o valor do R1, adotando um outro circuito anterior aqui na entrada, antes de entregar o sinal para o amplificador inversor, é um circuito conhecido como buffer, mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Muito bem, então esse era o detalhe que eu gostaria de frisar aqui em relação à diferença entre os dois, né? Então o amplificador, nosso amplificador aqui não inversor, ele recebe o sinal diretamente no pino positivo, portanto nós temos altíssima impedância de entrada, garantindo que a gente não vai drenar corrente ou corrente aqui, sinal da nossa fonte de tensão. Muito bem, qual é o ganho então de amplificação deste circuito aqui? Então está aqui. Esse amplificador inversor ele tem o ganho de tensão, ou seja, né, ele amplifica tantas vezes o sinal de entrada, VI aqui, dado por a seguinte relação aqui, o ganho de tensão, ele é o que? A tensão de saída sobre a tensão de entrada, essa é a definição de ganho. No nosso caso, é sempre definido pelos resistores externos, né? Então veja que apareceu o fator 1 aqui. Então o amplificador não inversor, ele vai amplificar o sinal que entra, mas seguindo essa relação, eu vou dividir o resistor de realimentação por R1 e somar 1, a constante 1. Então isso significa que o ganho de tensão é sempre maior do que 1 no amplificador inversor, não inversor. Eu não consigo um ganho menor do que 1 nesse caso aqui, ok? Então, se eu preciso de ganhos menores do que 1, por exemplo, amplificar 0,5 vezes é a mesma coisa que dividir o sinal por 2, né? Estou atenuando o sinal, não quero que ele saia maior, quero que ele saia menor. Então aí eu não tenho como utilizar o amplificador não inversor, aí teria que ser um amplificador inversor. Muito bem, então nosso ganho aqui de amplificação do não inversor é sempre dado pela relação 1 mais a relação entre RF sobre R1, ok? Essa é a equação que a gente vai demonstrar agora aqui no nosso circuito. Então aplicando a lei de Kirchhoff aqui no ponto A, nós vemos que, então veja que agora foi adotado sentido contrário de circulação de corrente, né? A corrente sai lá de VO, passa pelo resistor de alimentação, passa por R1 e vem para o terra. Justamente por quê? Porque o R1 está aterrado, né? Então a gente supõe que a tensão está vindo da direita para a esquerda. Lembrando que não entra corrente aqui no amplificador operacional. Então aplicando a lei de Kirchhoff das correntes aqui no A, a gente vai ter o quê? Que chega uma corrente I2, sai uma corrente I1, sai uma corrente I. Então I2 é a soma, né, de I1 mais I. As correntes que chegam são iguais às correntes que saem. Como a gente viu, o amplificador operacional vem de fábrica com altíssima impedância de entrada, então I é igual a zero. Não temos corrente I. Significando então que a corrente I2 é igual à corrente I1, mais a corrente I1 ela é dada pela seguinte relação, né? I é igual a V sobre R. Qual é a tensão no resistor R1? É a diferença de tensão entre os dois lados dele. Um lado eu estou aplicando uma tensão no ponto A e o outro lado eu estou aplicando 0 volts. Então, como a corrente entra da direita para a esquerda, vai ser a diferença de potencial no resistor, que é VA menos VO, né? É o lado que entra a corrente menos o lado que sai. VA menos VO sobre R1 me dá a corrente I1. Simplificando, fica a corrente 1 é simplesmente a relação da tensão no ponto A dividido pelo resistor R1. Já a corrente no resistor RF aqui, ela depende então da diferença de tensão em seus terminais. Qual seria a diferença de tensão? De um lado eu tenho a tensão VO, tensão de saída, do outro lado eu tenho a tensão no ponto A. Então a corrente I2 é a diferença de tensão nos terminais, ou seja, tensão VO menos VA, sobre o valor do resistor RF, né? VO menos VA sobre RF vai me dar a corrente no resistor de realimentação. Fazendo a igualdade então dessas duas correntes aqui e considerando um detalhe importante, né? Nós temos aqui ó, essa fórmula aqui nos mostrando que nós temos uma equipotencialidade entre os pinos do amplificador operacional. Então lembrando o seguinte: o amplificador operacional não drena corrente, certo? Então isso obriga que as tensões nos pinos sejam sempre iguais. Se um pino está aterrado, o outro pino recebe o terra também. Nesse caso do amplificador aqui, do amplificador não inversor, qual é o potencial que eu tenho no pino não inversor? É o potencial da tensão VI, tensão de entrada. Então
Então, forçosamente, como não entra corrente no amplificador operacional, a tensão no ponto A vai ser igual à tensão no ponto B. Sempre deve acontecer isso aí. Tá ok? Então, a tensão no ponto A é igual à tensão no ponto B, mais a tensão no ponto B é a tensão da nossa fonte de alimentação de sinal VI. Substituindo VA por VI, nós chegamos à seguinte relação e trabalhando então, isolando aqui VO em relação a VI nesta equação, só fazer uma isolação aqui, nós chegamos à relação que a tensão de saída sobre a tensão de entrada, que é o nosso ganho, é igual a 1 mais RF sobre R1. Então essa é uma dedução simples, muito fácil, muito útil, muito utilizada aí em concursos, né? De repente você acaba tendo que fazer essas análises aqui para encontrar uma corrente em um determinado ponto do circuito. Então, muitas vezes não basta só decorar a fórmula, que você tem que saber fazer essa análise de malha para resolver aqui uma determinada questão num determinado circuito. Essas questões aí, elas chovem aí em concursos, né? Muito bem. Então, por exemplo, se nós desejamos aqui um ganho de amplificação de 2 vezes, ou seja, eu quero multiplicar o sinal que vem da fonte aqui por 2, né? Não vamos confundir fonte de alimentação do CI, que não está demonstrado aqui, a fonte que o amplificador operacional precisa para funcionar, com a fonte de sinal. Tá? Fonte de sinal é o sensor que está mandando aí o sinal para ser amplificado. E fonte de alimentação do CI, do amplificador operacional, é a fonte que vai polarizar o circuito interno para que ele opere como amplificador operacional. Tá? Então, sempre para nós aqui, fonte de sinal é o sinal que está sendo aplicado para ser amplificado. Então aqui, se nós desejamos amplificar um determinado sinal 2 vezes, né, então a gente quer um ganho aqui de tensão AV igual a 2. Ok? O ganho é positivo porque nós vamos utilizar um amplificador aqui não inversor. Então, basta pegar a fórmula, nós temos a fórmula aqui do ganho, que é a relação 1 mais RF sobre R1, e essa relação 1 mais RF sobre R1 tem que dar 2, né, que é o ganho de amplificação. Portanto, isolando o RF, nós vamos chegar à conclusão que eu tenho que adotar nesse circuito aqui, na hora de montar, eu tenho que escolher um valor para o resistor de realimentação, exatamente igual ao valor que eu escolher para o resistor R1, ou vice-versa. Então, se eu adotar o RF igual a 10K, o meu resistor R1 vai ter que valer 10K também. Muito simples aí fazer o projetinho então deste circuito. Tranquilo? Então, até esse momento nós vimos aqui a parte das definições teóricas, né? E na sequência nós iremos fazer uma simulação para verificarmos aí o funcionamento do amplificador não inversor. Muito bem, nós estamos aqui então no software da LT Spice, é o LT Spice 4 da Linear Technology, ok? Nós faremos então a simulação aqui do circuito amplificador não inversor. Esse software, só lembrando, ele pode ser baixado gratuitamente aí no site da Linear Technology. Muito bom aí para a gente estar fazendo simulações na parte de circuitos analógicos. Muito bem, nós temos então o nosso amplificador não inversor. Veja que a nossa fonte de sinal está sendo aplicada, eu chamei de IN aqui entrada, né, no pino positivo, fonte de sinal sendo aplicada no pino positivo, resistor de feedback de realimentação é o R2 e o resistor R1 indo diretamente para o TR. Detalhe o seguinte, então agora eu estou mostrando aqui que nós temos uma alimentação simétrica, não necessariamente, né, obrigatória. Por quê? Porque se eu aplicar um sinal positivo somente, se eu não tenho sinal negativo sendo aplicado na entrada, eu não preciso de sinal, eu não preciso alimentar o circuito aqui com fonte simétrica. Mas esse é um detalhe, vamos fazer a simulação, daí a gente faz mais alguns comentários em relação a isso. Então veja só, eu estou aplicando um sinal sinoidal aqui na entrada, ele tem 1 volt de pico e está na frequência de 1 kHz aqui, ok? E aí a gente espera amplificar esse sinal com a seguinte relação, veja só. O ganho de amplificação, como nós vimos, é sempre a divisão do resistor de realimentação, nesse caso 1K, pelo resistor R1. 1K por 1K dá 1, mais 1, 2. Ou seja, esse circuito vai amplificar o meu sinal 2 vezes, né? Divide R2 por R1 e soma 1.
1 dividido por 1 dá 1, mais 1, 2, ou seja, está programado para amplificar duas vezes o sinal. Se é um sinal senoidal, a saída se mantém senoidal. Se é um sinal senoidal de frequência de 1 kHz, a saída se mantém em 1 kHz, portanto o amplificador não altera a frequência aí do nosso sinal. Vamos simular. Está aqui o nosso sinal sendo amplificado, né? Olha só, vou dar um zoom aqui. Então está aí o nosso sinal. Entra o sinalzinho de verde aqui, mais ou menos aqui em 1 volt. Sai o sinal em vermelho lá com 2 volts de pico, ok? Perceba que os dois estão em fase, portanto não há defasagem, né? Não houve uma defasagem de 180 graus como no circuito do amplificador inversor, ok? Vamos voltar lá para o nosso circuito. Então nós temos o sinal perfeitamente em fase aqui. Se a gente fizer o seguinte, que vamos supor que eu alimentei o meu circuito somente com uma fonte unipolar. Vou dar um F5, pá, vou cortar aqui, vou colocar o terra na alimentação, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos executar. Primeiro eu vou eliminar esse cara. Vamos lá, vamos executar. Olha só o que aconteceu aqui. Já tivemos um problema, por quê? Porque o circuito não está sendo alimentado da forma correta. O sinal em verde é o sinal de entrada, o sinal de saída, veja, ó, só amplifica a parte do sinal positivo de entrada, a parte do sinal negativo ele é incapaz de fazer. Por quê? Porque o amplificador não está alimentado de forma simétrica. Como não existe alimentação negativa no nosso amplificador, ele não consegue fazer a parte negativa aqui, ok? Então esse foi o problema, o erro aqui do sinal. Na verdade a gente acabou criando aqui um retificador de meia onda, ok? Então você pode até brincar com isso aqui, mas veja que nesse caso esse circuito foi incapaz de zerar, ó, atenção, né? O retificador de meia onda não cai a zero, ok? Então isso devido à arquitetura aí do amplificador utilizado. Então esse foi o nosso, a nossa simulação. Eu estou usando aqui a fonte simétrica, mais 15 menos 15, né? Vamos voltar aqui à fonte original, só para fechar então aí o processo da simulação como a gente gostaria de mostrar. Então é isso que a gente vai tentar provar agora na prática. Vamos lá então. Muito bem, nós daremos procedimento então aqui à parte prática do nosso circuito do amplificador não inversor. Então para começar a gente vai falar um pouquinho da parte de alimentação do amplificador operacional, tá? Que ele precisa então da fonte simétrica para ser alimentado, e nós iremos montar uma fonte simétrica como essas duas baterias aqui. Nós iremos ligar em série duas fontes de bancada, onde o comum aqui das duas fontes, né, a interligação em série das duas fontes vai ser o nosso comum, nosso GND para o circuito, para os resistores, e o lado direito aqui, a parte positiva da primeira fonte é o mais VCC, e a parte negativa seria o menos VCC. Basicamente é alguma coisa parecida com essa fonte aqui, né? Nós ligamos os dois lados da fonte em série, tiramos o GND, um lado é o menos VCC e o outro lado é o mais VCC da nossa fonte de alimentação. Muito bem, o circuito que a gente vai montar é exatamente esse aqui, ó, onde a gente vai fazer o uso aqui do nosso osciloscópio para PC da Analog Arts. Aqui um osciloscópio que ele, além de osciloscópio, ele também é um gerador de funções. Na verdade esse aqui é um equipamento 7 em 1, tem 7 funções aqui dentro, não só gerador de funções, e outras funções muito úteis até na parte digital. Mas nesse caso nós só precisamos do gerador de função, gerador de sinal aqui, e dois canais do osciloscópio, né? Um canal para medir o sinal que eu estou gerando, que vai ser aplicado direto na entrada não inversora, conforme o circuito aqui. Então o canalzinho aqui em verde vai para o pino 3 do LM358, que é o amplificador operacional que a gente está utilizando. E o circuito de realimentação, ó, pego a saída no pino 1, faço a realimentação para o pino 2 aqui negativo 1K. Já o resistor R1, que é o resistor de entrada, ele vai estar conectado diretamente no terra, que é o ponto comum das duas fontes aqui, ó. Esse ponto comum das duas fontes é o nosso terra, o nosso GND, esse carinha aqui no resistor R1, ok? Mais VCC está vindo aqui no pino 8, que é o positivo dessa primeira fonte, e menos VCC vindo aqui no pino 4, para fazer então a alimentação simétrica do CI. E a fonte de sinal é o nosso gerador de funções aqui para PC, ok? Então a gente vai alimentar o circuito com 12 volts,
mais ou menos 12 volts, e injetar um sinal aqui de 1 volt de pico. Então vamos lá, se eu tenho um amplificador aqui, não inversor, como a gente viu, né? Com dois resistores de 1K, eu divido esse 1K por esse 1K, dá 1, somo 1 sempre, né? Não inversor, divido os resistores e somo 1. 1K por 1 cada 1, mais 1 dá 2, ou seja, o sinal de entrada aqui vai ter que sair duas vezes maior. Como a gente vai aplicar um sinal de 1 volt de pico, ele tem que sair com 2 volts de pico positivo também, ok? Então é isso que a gente vai ilustrar agora. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso circuito já montado. Vou ilustrar aqui para vocês. Está aqui o circuitinho. Vamos melhorar o foco, está aqui. Então esse é o circuito. Nós temos aqui o resistor de realimentação de 1K e o outro resistor aqui vindo lá do pino 2 para o terra, tá? Aqui é o meu terra. Portanto, eu estou medindo com um canal do osciloscópio o sinal de saída. Essa é a ponta do gerador de sinal que está sendo injetado diretamente no pino 3 aqui, ok? Então esse é o detalhe da montagem aqui, bem bagunçado, né? Vejo que viram um emaranhado aqui, uma teia de aranha, né? No papel é tudo mais bonito. Na hora de montagem a gente tem um pouquinho mais de trabalho. Aqui está o osciloscópio da Analog Arts. Nós temos então os dois canais aqui, canal 1 medindo a entrada, o sinal gerado aqui pelo sinal de saída do gerador, e o canal 2 medindo a saída do sinal amplificado e mandando lá para o PC. Ok? Então vamos dar uma olhadinha agora no nosso osciloscópio aqui nas imagens para a gente ver como que a gente vai medir aí os sinais. Vamos lá então, chamar aqui o osciloscópio da Analog Arts. Já está aqui na telinha. Vou chamar muito bem, está aqui a telinha do osciloscópio. Vou chamar o gerador de funções. Está aqui o gerador de funções. E aí a gente vai injetar um sinal então de 1 kHz com 1 volt de pico. Ok, vamos setar aqui os parâmetros do osciloscópio, liberar os dois canais. Vamos dar um offset. Muito bem, está aí o nosso sinal gerado. Vamos igualar aqui as amplitudes. E aí nós temos o sinal gerado, né? Nós temos um sinal, vou pôr aqui, na verdade, 2 volts, porque é pico a pico. Então vou colocar aqui um 2 com um offsetzinho aqui de 1 mais ou menos. Vamos ampliar. Basicamente é isso. Então cada quadradinho aqui vale 1 volt, o sinal de entrada está com 1 volt de pico, o sinal de saída está lá com 2 volts de pico, ok? Mesma coisa negativo, 1 volt negativo, 1 volt negativo aqui, 2 volts negativo de pico na saída. Então entrada em amarelo, saída em azul, né? Na frequência de 1 kHz, entrada e saída, lembrando que o amplificador operacional ele não altera a frequência do sinal que está sendo gerado. Muito bem, se a gente mudar então aqui para um sinal quadrado, mesmo esquema, né? Ele continua amplificando, reproduzindo o sinal duas vezes maior. Só vamos colocar mais uma rampa aqui para ilustrar aqui, uma rampa triangular, né? Entra positivo, sai positivo, duas vezes maior, ok? Então essa é a ideia do amplificador não inversor, né? Todo sinal aplicado na entrada vai ser amplificado segundo o ganho em relação dos resistores e sem inversão da fase, né? Só para fechar, então aqui se a gente aplicar um sinal positivo aqui de 1 volt, só que agora estou aplicando uma tensão contínua. Uma tensão contínua de 1 volt sai aproximadamente 2 volts lá. Tem um pequeno offsetzinho aqui, veja que não chega a 2 volts, né? Se a gente aumentar um pouquinho aqui, 1,1, então tá lá. Agora sim, 1 volt exatamente de entrada constante, sai 1 volt positivo. Se eu aplicar uma tensão negativa de entrada contínua, ela também sai negativa, invertida aqui e amplificada duas vezes. Ok, gente? Então esse era o amplificador não inversor. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato e até a próxima aula.